Ontem, 3 aviões B-52 foram vistos sobrevoando as imediações da Venezuela. Os bombardeiros se juntam à frota americana que já está no Caribe. Os B-52 fazem parte do arsenal americano há 60 anos. Esse avião foi modernizado, ainda é considerado a espinha dorsal da Força Aérea Americana, porque pode lançar uma variedade de armas, inclusive nucleares. Ele é pouco menor do que um avião comercial, mas consegue voar mais alto, mais rápido e tem uma grande autonomia, mais de 14 mil quilômetros, sem abastecer. É muito eficaz para monitorar áreas marítimas, dando suporte a operações navais. Mas a principal capacidade dele é, entre aspas, fazer chover fogo do céu. Uma única aeronave como essa é capaz de lançar 32 toneladas de bombas e mísseis. A Força Aérea dos Estados Unidos não fazia um sobrevoo com um avião desse tipo no Caribe há mais de 6 décadas. Os aviões mantiveram ativas 2 balizas de localização, ou seja, eles não tentaram se esconder dos radares venezuelanos e voaram durante 4 horas na região. Um dos aviões se aproximou da ilha de La Ortila, onde Maduro ordenou recentemente exercícios militares. Nicolás Maduro anunciou que enviará uma queixa ao Conselho de Segurança da ONU e para o secretário-geral, Antônio Guterres, sobre as ações do presidente Trump de, segundo ele, agressão, ameaça e hostilidade contra a Venezuela. Maduro quer que a ONU tome medidas urgentes para impedir uma escalada militar na área do Mar do Caribe. E enquanto cresce a tensão com a Venezuela, o almirante americano que lidera as forças militares dos Estados Unidos da América Latina anunciou que vai deixar o cargo. O almirante Alvin Rose anunciou que vai antecipar a aposentadoria. Poderia ser uma movimentação comum nas Forças Armadas, mas Rose era quem supervisionava as missões militares dos Estados Unidos na América Latina. Nem o almirante, nem o Pentágono informaram o motivo da saída dele. Em declaração nas redes sociais, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, agradeceu ao almirante Alvin Rose por seus mais de 37 anos de serviços prestados e disse que o seu trabalho reflete um legado de excelência operacional e visão estratégica. Mas o anúncio foi recebido com desconfiança na imprensa americana. Segundo o jornal The New York Times, outras autoridades no Pentágono e no Capitólio disseram que os elogios mascaram tensões políticas relacionadas à Venezuela. O presidente Donald Trump confirmou que a CIA, a agência de inteligência americana, vai agir dentro da Venezuela. Trump também não descartou uma intervenção por terra contra o regime de Nicolás Maduro. O governo americano considera o presidente venezuelano chefe de um cartel de drogas. Oferece 50 milhões de dólares pela captura dele. Os Estados Unidos intensificaram a presença militar no Caribe nos últimos meses. Já são 6 bombardeios americanos a embarcações do Caribe desde o começo de setembro. Trazendo aqui uma informação importante, professor, que os Estados Unidos trouxeram uma espécie de movimentação militar, né, para já mostrar forças nesse momento. A Força Aérea dos Estados Unidos enviou 3 bombardeiros estratégicos B-52 hoje para um voo no Mar do Caribe, junto à costa da Venezuela, chegando a menos de 200 quilômetros de Caracas. A nada sutil ameaça, no momento, ocorre em que as tensões entre o governo Trump e o governo Nicolás Maduro estão em alta. O americano diz estar em campanha contra cartéis de narcotráfico que atuam na Venezuela, enquanto o ditador venezuelano acusa de querer derrubá-lo, né? Acusa o Trump de querer derrubá-lo. A julgar pelos sinais externos, as duas coisas são possíveis. O B-52, aviões desenhados para ataques, né? Os B-52 que foram feitos para ataques maciços, raramente fazem voos de treinamento no Caribe. Hoje de manhã e hoje à tarde, eles operaram na região de informação de voo, na sigla em inglês da Venezuela, uma área de notificação compulsória antes do espaço aéreo do país, que começa a cerca de 22 quilômetros da costa. Um dos aviões, de registro 600033, é um dos 46 da frota B-52 americana, habilitados a empregar também armas nucleares. Os outros 2 integram um contingente de 30, que só podem operar armamentos convencionais. Eles também protagonizaram uma curiosidade rapidamente captada nas redes sociais. A rota de voo, que foi monitorada pelo site,
Flight Radar 24, entre outros, que sugere o desenho de um grande órgão sexual masculino, o que foi prontamente visto como uma provocação a mais a Maduro. Segundo monitores, um avião espião, Citation 560 da Força Aérea Colombiana, acompanhou a ação à distância. Pessoal, se vocês puderem abrir a reportagem do Igor da Folha, a gente tem esse mapa, né, desenhado em formato de pênis, né? Foi um desenho feito por esses aviões norte-americanos na Venezuela. Bom, professor, e esse tipo de movimentação? Movimentação quinta série, né? Diga, Dani. Deixa rapidinho, o fato da Colômbia ter acompanhado, de novo, só reforça o caráter emergencial para a América Latina como um todo. Eu faço questão de frisar isso, porque, de novo, né, quando a coisa começou a escalar, o Lula foi orientado a defender uma solução pacífica, mas não a não entrar no mérito sobre a situação do Nicolás Maduro. Por quê, né? Porque, de fato, Nicolás Maduro está no poder com base numa eleição fraudada. Ele diz que ganhou e não mostrou a comprovação dos votos. E observadores internacionais mostram que ele perdeu numa faixa de 63-37. Perdeu para Edmundo Gonzalez, né? Então, assim, chama a atenção a essa última notícia, que tá aí a rota, né? Que foi feita pela aeronave. Essa última notícia de que a Colômbia monitorou os citations enviados pelos Estados Unidos só comprova o quanto o equilíbrio regional será comprometido se houver, de fato, uma ofensiva prática bélica na Venezuela. De novo, a Venezuela já é um problema humanitário para o Brasil. Já é um problema humanitário para os países com os quais ela faz fronteira. Algo que acontecesse lá, por mais que não tivesse consequências em termos de conflito para cá, haveria, de saída, consequências humanitárias graves. Professor. Olha, primeiro de tudo, sabe, Daniela, eu acho que você tocou na tua primeira intervenção num ponto que eu não queria deixar escapar, né? Que é a imprevisibilidade de Trump. Né? Tudo pode acontecer. Né? Você só não pode pedir uma coisa para Trump. Você pode pedir o que você quiser, só não pode pedir uma coisa, coerência. Né? É exatamente o que você disse. Ele dorme de um jeito, acorda de outro, a China que o diga. Né? Então não dá para a gente fazer análises de alguma forma, vai acontecer e a partir dos quadros que nós temos, porque é tudo gelatinoso. Pode ser de um jeito, pode ser de outro. Você tem toda a razão. Né? Agora, eu concordo mais ainda com você quando você fala que isso é uma questão regional. Diego, ela tem razão. Né? E a informação que você deu dessa provocação com aviões B-52, você lembrou, B-52 são aviões que são artilhados nuclearmente também. Seria um absurdo, um bombardeio com um B-52 é algo muito grande. Né? A frota colocada ali não tem nada a ver com caça a narcotraficante em lanchas. Né? Olha aí, é esse avião. Então, quando você olha para isso, seria impossível para você imaginar, primeiro de tudo, que a grande desculpa que está impedindo o narcotráfico seja real. Não é isso. Né? A gente volta para a mesma questão que abrimos. Né? Por que Trump está agindo desse jeito? Qual é o ganho real dele? Né? Nós temos a questão com o ganho interno, com as suas bases. Nós temos a questão da provável problemas com a Chevron, que ele autorizou uma semana antes de mandar os navios. Nós temos também, né, e eu acho que isso é um ponto importante, né, Trump, de algum modo, está usando Venezuela para se relacionar com os setores mais duros dentro do Departamento de Estado. Marco Rubio tem uma especial aversão à Venezuela, né, a quem a Venezuela só perde para Marco Rubio dia da própria Cuba. Né? Aí é por um problema familiar até. Né? Mas, de alguma forma, quando a gente olha para esse quadro, são várias frentes. A frente mais perigosa é aquilo que a Daniela falou. Uma intervenção militar, hoje, na América Latina, seria bastante ruim. Né? Para tudo, para todos os pontos, sob todos os pontos de vista. Uma intervenção militar deixaria a América Latina, devolveria a América Latina há mais de 50 anos atrás. Né? Isso não é conveniente a ninguém. Eu ousaria dizer que nem mesmo a diplomacia argentina ela não abriria a boca, mas nem mesmo a diplomacia argentina concorda. Porque ninguém sabe onde para um clima como esse, né? Um bombardeio como esse. Quais seriam os próximos passos? Romper a linha vermelha é bem custoso. Eu acho que isso nós temos que pensar bastante bem.
A Dani lembrou que claro que quando você fala Venezuela, Venezuela é igual ao petróleo, é a maior reserva do mundo de petróleo, maior que a da Arábia Saudita. Claro, petróleo e Venezuela são sinônimos. Ótimo, tá? A gente compreende isso e compreende o jogo. Isso não pode ultrapassar um princípio para a América Latina como um todo. Considerando isso também, Leonardo, tem um ponto. A Venezuela, e isso ficou claro inclusive no resultado das eleições, logo depois do Maduro trazer os dados fraudados dele, a gente teve Rússia, tivemos China, tivemos Irã, né, reconhecendo o resultado fraudado do governo venezuelano. Você vai pegar a esquadra aérea da Venezuela é russa, né? Você tem, inclusive, a Rússia várias vezes dando suporte econômico para a Venezuela em momentos difíceis. A Rússia, diante de uma ação como essa, a Rússia e a China iam garantir algum tipo de apoio ou elas não vão se meter e só iam soltar notas de repúdio? Bem, eu acho que eu concordo com a tua última frase. Eu acho que elas soltariam nota de repúdio, né? Primeiro de tudo porque os Su-29 são os aviões que a Rússia deu para a Venezuela, né, repassou para a Venezuela, eram aviões modernos há 10 anos atrás. E a Rússia, durante esse período, não fez muita reposição de peças. Não se sabe exatamente quantos desses aviões estão em jogo. Você tocou num ponto bem interessante, Leonardo, que é a questão de qual é o poder militar da Venezuela. A Venezuela recebeu provavelmente entre 8 e 12 bases lançadoras de mísseis S-300. É isso que equilibra o jogo, né? Porque se você mandar aviões para atacar a Venezuela, ela tem como se defender, né, e causar danos. Um míssel desse custa aproximadamente 2 a 3 milhões de dólares e ele derruba um bombardeio que custa mais de 100. Né? Então, equilibrou. Era esse míssel que equilibrava o jogo no Irã. Foram essas bases de mísseis que Israel destruiu e ficou dona do céu do Irã. Tá? Então, a Venezuela tem um pouco como se defender. Né? Você fez muito bem de lembrar isso. Né? Ela tem um pouco, principalmente contra ataques aéreos. Né? Ela teria um pouco para se defender. Contra a presença militar terrestre, aí seria uma outra realidade. Eu duvido muito que isso acontecesse, que Trump mandaria um único soldado para a Venezuela. Isso teria um impacto interno muito forte. Né? Mas eu acho que você lembrou bem quanto ao poder militar. Né? Rússia e China, principalmente a China, fez grandes aportes financeiros para a Venezuela e parou aí, em troca de petróleo, e parou aí. A Rússia parou seu envolvimento. Né? Eu acho que nesse momento, e basta a gente lembrar uma situação concreta, sabe, Leonardo? Observa o comportamento da Rússia em relação à Síria. Né? A Síria foi, né? A Rússia recuou, e a Rússia não ia abrir duas frentes. Né? Eles não iam abrir duas frentes, dois. Eles teriam seria uma situação de romper um limite que eles têm, a preocupação que eles têm com a OTAN. Né? Se eles estão cobrando aos americanos que não entreguem de jeito nenhum Tomahawk para a Ucrânia, como é que eles iam armar a Venezuela aqui? Isso viraria uma autorização para entregar Tomahawk para a Ucrânia. Né? Então, vamos com calma, você lembrou bem. Eu acho que nesse contexto, eu acho que a gente tem que ficar com a frase da Daniela, sabe? Primeiro, Trump é previsível. Segundo, né, petróleo vale muito, e petróleo é igual à Venezuela. Eu acho que os americanos querem reservar a parte deles ali, e isso sem nenhuma dúvida.